Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de Sociologia, Raça, Etnia e Multiculturalismo, capítulo 5. Nós já vimos esse conteúdo nas aulas anteriores, eu vou só passar aqui para a gente poder retomar, tá? Que foi o conteúdo de preconceito, discriminação e segregação, tá? Nós trabalhamos na página 110 até a página 117, tá? Retomando só para a gente viu o conceito de preconceito, né? E segregação, discriminação e segregação. Vimos que esses conceitos, eles são parecidos, porém cada um tem o seu significado, tá? Vimos também que os preconceitos, eles são socialmente construídos, tá? Eles servem socialmente naturalizados, tá bom? E aceitos, né, como naturais. São arraigados, estão arraigados, né, na sociedade, são difundidos, são naturalizados na sociedade, tá? E o conceito de preconceito são atitudes diferentes daqueles que eles manifestam. Fundamentados em estereótipos, estereótipos negativos, generalizações superficiais, depreciadoras do outro. Tais atitudes servem de base para julgamentos prévios, tá? Já as discriminações, né? A gente vai ver que são as diferenças, as diferentes formas de preconceito, que podem levar a várias práticas de discriminação, ou seja, o preconceito ele está intimamente ligado com o termo com a discriminação, porque um depende do outro para existir, tá? Então, aí, as diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação socioeconômica, religiosa, cultural, étnico-etária, relacionada com orientação sexual, ao gênero, nacionalidade, etc. A discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Ocorre pela ação de agentes diversos, indivíduos e grupos e instituições. Podem ser, na maioria das vezes, observável e mensurável, ou seja, pode ser direto e indireto, tá? O preconceito direto, ou a discriminação direta, ela é mais visível, é observável, e a indireta, né, ela é de difícil percepção. Geralmente a gente não percebe diretamente, tá? A relação entre o preconceito e a discriminação, apesar de ser fenômenos distintos, eles são interrelacionados, ou seja, um precisa do outro para existir, como eu havia falado, tá? A gente pode ver aqui um exemplo, né, de discriminação, tá? Dois meninos, aparentemente da mesma idade, mas com a cor da pele diferente. Ou seja, o menino branco, ele é menos agredido, né, por uma determinada atitude negativa que ele tenha feito, e o negro, né, como a gente vê, é muito mais exposto, e as discriminações são mais agressivas, tá? Segregação é o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupos discriminados impostos por leis. Caracteriza-se como ação política que busca manter a distância de indivíduos e grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Portanto, é um ato de violência de algum grupo, né, sobre outro. A segregação é colocada em prática de maneira consciente e institucional, com base em falsas ideias como a superioridade de uma etnia, gênero, raça, classe social ou nacionalidade sobre outras, tá? Aí a gente pode ver alguns exemplos, né? Inclusive, vocês vão fazer a leitura da página 117, 116 e 117, que tem exemplos de segregação, tá? E que eu acho que é interessante vocês estarem dando uma olhada se vocês já passaram, tá bom? Nós vamos ver raça, racismo e etnia, tá?
página 118, tá? Que a gente vai ver aqui que ao longo da história da humanidade foram frequentes os encontros entre grupos sociais cujas diferenças eram percebidas principalmente pelas traços físicos, né? Essas características passaram a servir como um critério para classificar os grupos humanos, tá bom? Estavam criadas aí, né, quando se estipula essas diferenças, se cria condições para especular sobre as diferenças com base na cor da pele, que inicialmente é atribuída a maior ou menor intensidade à luz solar, tá? Geralmente aí no século XVIII e tal. E aí a gente vai ver que essa teoria, vamos ver as teorias raciais eugênicas, né? A ideologia do racismo baseou-se em estudos do comportamento humano que procuravam explicar as diferenças sociais e culturais, apoiando-se nos conceitos das ciências naturais, tá? Para as ciências naturais, tais estudos influenciaram a criação de teorias raciais e eugênicas que buscavam justificar a ideia de existência de povos superiores e povos inferiores. Vocês vão ver isso na página 118, tá? Então, o racismo científico, né, que é a tese da teoria eugênia, ou eugênicas em algumas literaturas, vamos ver alguns dos autores, né, estudiosos que contribuíram para essas teses, tá? Vamos ver a concepção de Arthur. Ele afirmava que só existia 3 raças puras, tá? A branca, a negra e a amarela, tá bom? As demais eram variações, consequência da mistura, ou seja, da miscigenação entre elas. Ele argumentava que cada raça apresentava características físicas, psicológicas e sociais próprias, e que a mistura entre raças resultaria na degeneração da raça mais desenvolvida. Qual seria a raça mais desenvolvida aí? A raça branca, né? A raça pura, a raça superior, tá? O antropólogo Nina Rodrigues, né? E antropólogo e médico, ele defendia o branqueamento da população brasileira. Uma das concepções, né, ridículas. César Lombroso, né, médico, ele procurou, tá, estudioso, que afirmava que a diferença entre uma pessoa honesta e uma criminosa estaria relacionada aos aspectos físicos. Nos seus estudos, Lombroso procurou no organismo humano características próprias dos criminosos. Suas ideias contribuíram para a efetivação do racismo como ação política e ideológica. Ou seja, né, aí se a gente for minuciosamente estudar essa teoria, vai ver que ele sempre vai tender a dizer que o criminoso é o negro, tá? Vocês vão ver isso na página 119, tá bom? Gilberto Freire, a partir da década de 30, cria a ideia de identidade nacional, onde valorizava-se a interação social entre diferentes etnias formadoras da população. Essa teoria firmou a ideia de que o Brasil seria uma sociedade sem discriminação e segregação racial, mas haveria a miscigenação que possibilitaria o convívio harmonioso das raças. Essa perspectiva criou a ideologia de que no Brasil não existia preconceito e discriminação racial. Olha, veja só, logo no Brasil, né, que nós somos um país praticamente construído sobre as bases racistas, né, e da escravidão. Então, é mais um mito, né, da democracia racial, tá? Que aí é o mito da democracia racial, que a gente sabe que não existe, né? Nós sabemos que não existe porque, né, nós somos um país altamente racista e com a grande maioria da população negra. Como é que não existiria discriminação, tá? Vocês vão ver isso na página 119, tá?